que você desiste antes mesmo de tentar? A culpa não é sua, nem da preguiça. Você já se perguntou por que você desiste antes mesmo de começar algo importante? Sabe aquele momento em que você tem uma ideia, um plano, um desejo de mudança, mas simplesmente não consegue dar o primeiro passo? Talvez você ache que é preguiça, que o problema está em você. Mas a verdade é que não é tão simples assim. Existe algo muito mais profundo acontecendo dentro da sua mente. Um mecanismo silencioso, invisível e extremamente poderoso. Neste vídeo, você vai entender por que seu cérebro te sabota antes mesmo da largada e como isso não é culpa sua, mas sim de um sistema que foi moldado ao longo de milhares de anos para te proteger, mesmo que isso te mantenha preso na estagnação. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar a forma como você se enxerga para sempre. Tudo começa com um impulso. Você assiste a um vídeo motivacional, vê alguém realizando algo incrível ou simplesmente sente um desejo verdadeiro de mudar de vida. Mas logo depois vem aquela sensação estranha, como se algo estivesse te puxando para trás. Surge uma voz interna dizendo: você não vai conseguir. É melhor deixar para depois. Não é o momento certo. E o mais curioso é que essa voz não vem gritando. Ela sussurra com tanta naturalidade que parece lógica. Mas o que está por trás dessa resistência? É preguiça? Falta de força de vontade? Não. É o seu cérebro tentando economizar energia. Literalmente. O cérebro humano é programado para evitar esforço desnecessário, porque ele ainda opera com os mesmos princípios da Era das Cavernas, onde gastar energia significava colocar sua sobrevivência em risco. Ou seja, o que você sente como preguiça pode, na verdade, ser autoproteção. Esse sistema de proteção mental é conhecido como zona de conforto. Mas não se engane, essa zona não tem nada de confortável no longo prazo. Ela apenas representa o que é conhecido, o que é previsível. E o cérebro adora previsibilidade. Novidade, para ele, é um risco. E risco, mesmo que pequeno, é tratado como ameaça. É por isso que você sente ansiedade só de pensar em começar algo novo. Essa ansiedade não é sinal de fraqueza. É apenas o seu cérebro tentando impedir que você se coloque em uma situação incerta. O problema é que essa proteção vem com um custo altíssimo. Ela bloqueia o seu crescimento. Ela te impede de evoluir e te mantém preso a uma vida que não te satisfaz. Mas existe uma saída. E ela começa quando você entende que o medo de tentar não é pessoal, é programado. Vamos falar sobre a dopamina. Esse neurotransmissor é o grande responsável pela nossa motivação. Mas aqui vai um segredo. O seu cérebro não libera dopamina quando você conquista algo. Ele libera quando você acredita que vai conquistar. O problema é que se você já desistiu muitas vezes no passado, o seu cérebro para de acreditar. Ele para de liberar dopamina antes mesmo de você começar. Isso cria um ciclo vicioso. Você pensa em agir, não sente motivação, interpreta isso como preguiça e desiste. E cada vez que você desiste, reforça a crença de que tentar é inútil. É assim que sonhos morrem antes mesmo de nascerem. Mas a boa notícia é que isso pode ser revertido. Você só precisa aprender a quebrar esse ciclo. E isso não exige força bruta, exige estratégia. A primeira estratégia é diminuir o tamanho do seu primeiro passo. Quando o cérebro percebe uma tarefa como grande demais, ele ativa o modo defesa. Mas se a tarefa parecer pequena, quase ridícula, ele libera você para agir. Por isso, em vez de dizer, vou estudar 3 horas hoje, diga, vou abrir o livro por 5 minutos. Parece pouco? Sim, mas é exatamente isso que desarma o alarme interno. Porque o objetivo aqui não é fazer muito, é simplesmente começar. E ao começar, você quebra a inércia. Você envia uma nova mensagem ao seu cérebro, eu consigo agir. E isso muda tudo, porque a motivação real não vem antes da ação. Ela vem depois. Ela é consequência, não causa. Quanto mais você age, mais motivação sente. E esse é o ciclo que você precisa criar. Outro ponto crucial é entender que a autossabotagem não é sinal de fraqueza, é sinal de conflito interno.
Muitas vezes, dentro de você, existem duas partes em guerra. Uma quer crescer, a outra quer segurança. E cada vez que você hesita, é porque essas duas partes estão lutando. O segredo não é silenciar a parte que tem medo, é ouvi-la, entender o que ela quer proteger. Talvez ela tenha medo de você fracassar, de ser julgado, de se frustrar de novo. Quando você reconhece isso, em vez de brigar com a sua mente, você começa a negociar com ela. Você diz, eu entendo o medo, mas ainda assim vou tentar. Só um pouquinho, só hoje. E aos poucos, essa parte medrosa começa a confiar em você. E isso te dá liberdade para agir com mais leveza. E se mesmo entendendo tudo isso, você ainda sentir bloqueio, lembre-se, não existe ação sem desconforto inicial. A diferença entre quem avança e quem trava não está na ausência de medo, mas na disposição de enfrentá-lo em pequenas doses. Começar é desconfortável. Sair do padrão é desconfortável. Mas nada é mais desconfortável do que viver anos paralisado por uma ilusão de segurança. A verdadeira segurança nasce da confiança em si mesmo. E essa confiança só surge quando você se move, mesmo sem certeza, mesmo sem motivação, mesmo com medo. Porque cada passo que você dá, mesmo que pequeno, constrói um novo padrão mental, um novo caminho neural. E aos poucos, aquilo que parecia impossível se torna parte do seu cotidiano. Agora que você entende por que você desiste antes mesmo de tentar, a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar acreditando que é preguiçoso? Ou vai enxergar a verdade por trás da sua paralisia? Vai repetir os velhos padrões? Ou vai testar um novo caminho, mesmo que comece com um passo minúsculo? Lembre-se, você não precisa esperar a motivação vir para agir. Você precisa agir para que a motivação venha. E toda vez que você decide começar, mesmo que seja por 2 minutos, você está reprogramando sua mente para acreditar em você de novo. Essa é a chave. Esse é o segredo. E agora ele está nas suas mãos. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E se quiser ver mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente fala de transformação de um jeito simples, direto e possível. Obrigado por assistir. E lembra, você pode começar agora, mesmo com medo, mesmo pequeno. Começar é o que muda tudo.